Retornamos com o seu programa Filosofando, hoje falando da ressignificação da mensagem e da figura de Jesus. Se você perdeu algum de nossos programas ou deseja rever outros, é só acessar o canal do youtube.com/TV Mundo Maior. Também poderá deixar suas dúvidas e comentários no facebook.com/Cefeorg. Professora, segundo o professor Herculano Pires, ele diz o seguinte: a posição espírita perante o sentido de religiosidade não pode ser aceita pelos sectários de religiões formalistas. A intolerância religiosa repele o pensamento espírita como herético e procura combatê-lo por todos os meios possíveis. É verdade, Márcia. Nós vemos, infelizmente, pelos meios de comunicação, tanto televisão quanto internet, sites, né? No YouTube também nós vemos vários vídeos de pessoas ligadas às religiões formais criticando acremente, fundamentalmente, os princípios que o Espiritismo defende. Princípios esses que nós já dissemos durante várias ocasiões são eternos e imutáveis, Deus, Espírito e matéria. Se o Espiritismo é a última fase do conhecimento, sem dúvida nenhuma que ele precisaria abordar a temática que Jesus trouxe, que é a vida após a morte, né? Que é a imortalidade da alma. O Espiritismo esclarece, explicita, demonstra o que seja essa vida após a morte, que ficou num sentido um tanto obscuro por parte da interpretação das religiões, não é? As religiões interpretam a vida após a morte ou num sentido punitivo ou no sentido de regalias postas àquele que cumpre exatamente o que os livros sacros determinam, ou seja, o livre-arbítrio do ser humano não é aí respeitado. Ao contrário, o Espiritismo explica que o sentido de liberdade faculta o desenvolvimento, o esclarecimento que nós, seres humanos, precisamos para poder nos encaixarmos nos conceitos que o próprio Cristo trouxe, nos conceitos que os espíritos superiores trouxeram e desenvolvendo cada vez mais o conhecimento em busca disso, né? Você veja só, você mencionou Herculano Pires. Então, mais uma vez, eu vou ler um trechinho, um pequeno trecho do livro que nós já mencionamos anteriormente, Os Três Caminhos de Ética. Os Três Caminhos de Hecate. O capítulo chama-se Religião Psíquica. Ele diz: o Espiritismo não tem nenhuma reivindicação a fazer no terreno do formalismo religioso. Pelo contrário, ao se apresentar como desenvolvimento natural do cristianismo, a doutrina espírita se firma na essência do pensamento cristão, revelada na incessante repulsa de Jesus às práticas formalistas. Então, o Espiritismo não traz nenhuma prática formalista, ao contrário, ele traz para nós, a filosofia e o Espiritismo como um todo, os esclarecimentos que nós precisamos para nos religarmos a Deus, não é verdade? Cumprindo aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e matéria. Desculpa, espírito e verdade. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Então, o que quer dizer isso? Espírito e verdade, né? Espírito não é apenas a vivência da alma, seja na matéria ou fora dela. É todo o desenvolvimento psíquico que isso engloba, não é? Em plenitude. Por enquanto, nós estamos ainda claudicando em termos de desenvolvimento de conhecimento, mas vai chegar o momento que nós vamos entender plenamente a figura de Jesus. Por ora, ele ainda é uma personagem distante. Aliás, é isso, não é, Márcia? Por isso que o Espiritismo surge para esclarecer, para ressignificar a mensagem do Cristo. Então, se nós não tomamos isso de uma forma séria, não assumimos a postura de espíritas cristãos, sem dúvida nenhuma que isso vai deixar muito a desejar. Nós vamos gastar muito mais tempo em outras abordagens que muitas vezes nem interessam para nós e vamos esquecer o fundamental, que é o estudo
da pessoa de Jesus, é o estudo do seu pensamento e a vivência daquilo que ele trouxe para a nossa vivência e para a nossa compreensão. Porque esse foi o objetivo dele ao vir e se encarnar entre nós. É lógico. Deixar aquela mensagem. Não é a crucificação, não é a sua morte, a reaparição. É principalmente a essência dos seus ensinamentos. É muito interessante isso que você falou, Márcia. Veja só, o que as igrejas perpetuam a imagem do Cristo crucificado. Não é? Então, muitas vezes, nós vemos aquela imagem dolorosa de Jesus. Então, essa revivescência de dor, de sofrimento, de traição, de uma série de coisas, cristaliza o ser humano no pensamento da dor e do sofrimento. E da culpa. E da culpa, exatamente. Então, Jesus não vem ensinar isso, né? A circunstância evolutiva dos homens daquele momento é que fizeram com que Cristo sofresse tanto, né? Mas eu vou até fazer a menção de uma frase, novamente, de Herculano. Olha só, Márcia, o que ele diz, no mesmo livro que eu já mencionei. O sangue derramado na cruz, longe de significar a redenção, equivale a uma prova de atraso mental da humanidade de então. Foi por causa desse atraso que Jesus anunciou a vinda necessária do Consolador, do Espírito de verdade, do Paráclito, para dizer aos homens mais tarde aquilo que no momento eles não podiam entender. Então, o Espiritismo cumpre com essa promessa do próprio Jesus, não é verdade? Sim. Bem, vamos interromper só por alguns instantes, mas voltaremos já continuando com esse assunto.